Tua palavra é luz no meu caminho. A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Estamos aí com o nosso Falando de Bíblia. E hoje queria deixar esse abraço especial à nossa colega de trabalho, a Bruna Heinemann, e ao nosso colega Daniel, que através desse seu programa aí, Fazer Juntos é Divino, tem criado um bem enorme para os nossos ouvintes. Muitas pessoas interagindo aí na live, muita gente mandando WhatsApp e tal. Muito legal. E agradeço muito por vocês estarem aí toda segunda-feira fazendo o nosso sorteio dos 250 pilas de compras para todos aqueles que respondem de segunda a sexta-feira as perguntas aqui do nosso programa Falando de Bíblia. Que, aliás, está numa situação bem polêmica. No último programa, nós estávamos falando aqui da bem-aventurança, se é pobre de espírito, se é pobre de pobreza e tal, e várias pessoas já me cutucaram, já me pressionaram, mas como é que é mesmo, que o padre fulano falou isso, o padre ciclano falou aquilo. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Há muitos anos atrás, quando eu tinha esse programa lá na Rádio América, em Uberlândia, eu caminhava muito pela zona rural. Lá o programa tinha uma grande audiência na zona rural. E eu ia muito na zona rural atendendo convite para fazer círculo bíblico, para participar aí dos grupos bíblicos, etc. E uma vez a discussão era esse versículo das bem-aventuranças. E surgiu essa discussão, mas é porque Deus faz opção preferencial pelos pobres, não faz, a igreja falou disso, não falou, como é que é isso e tal. Tá. E uma senhora, já assim, bem de idade, com a sabedoria daqueles que nem sabem ler, que têm uma vida inteira na roça, mas que estão sempre ligadinhos em Deus, falou, olha, eu não tenho problema nenhum para entender essa preferência de Deus por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que são pobres. E veio com a seguinte explicação. Deus, o reino de Deus, é igualzinho lá em casa. Eu tenho 9 filhos. Quando tem um doente, quando tem um que está indo mal na escola, eu praticamente encosto os outros 8 e grudo naquele. Se ele está doente, eu vou com ele para o hospital. Eu peço às vizinhas que façam comer para os outros, que ajude a olhar, e me dedico inteiramente àquele que precisa mais. Se ele está ruim na escola, eu lá o que tiver que fazer em casa, deixo comer pronto para os outros, e pego aqui o leiteiro e vou lá na escola, e passo o dia inteiro se precisar, conversando com a diretora ou com a professora, para ver o que ele precisa, o que eu preciso fazer para ele. Então Deus é igualzinho. Deus está sempre preferindo e se dedicando àqueles que precisam mais. Então, essa opção de Deus pelos mais pobres não é porque Ele gosta que as pessoas sejam pobres e nem quer que a gente tenha necessidade e dificuldade. É porque Ele sabe que o mundo é assim mesmo, cheio de injustiça. E aí, Ele está sempre do lado de nós, os que temos mais dificuldade. Eu confesso para vocês que foi uma das melhores aulas de teologia que eu já tive na minha vida. Aprendi que é isso mesmo. E que feliz é aquela dona Raimunda que consegue, na casa dela, repetir o reino de Deus. E ainda com essa tranquilidade, dizer, olha, o reino de Deus, o agir de Deus é igualzinho lá em casa. Eu achei isso uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. E aprendi, e espero que tenha servido para vocês também. Mas já a pergunta do último programa era sobre a segunda
bem-aventurança de Lucas, que diz lá: feliz vós, que agora passais fome, porque sereis saciados. Entra na mesma linha. Aquele que está passando dificuldade, ele se apega mais em Deus, ele está mais disponível e, inclusive, ele tem um coração mais aberto para aqueles que também estão sofrendo, que estão numa situação como a dele. Por isso eles são bem-aventurados. São aqueles que vão nos preceder no reino de Deus. Aqueles cujas dificuldades deste mundo, causado pelas injustiças das quais nós todos pactuamos e somos realmente parte, esses seguramente são os preferidos de Deus. Ah, bom, mas e aquele que não está com fome, mas que é uma pessoa boa e tal? Perfeito, ótimo. Felizes aqueles que também conseguem enxergar a situação dos seus irmãos, se compadecem e agem efetivamente para a implantação do reino de Deus, para fazer com que essas injustiças se diminuam e caminhem mesmo para o fim. Pergunta: no versículo 22 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, temos outra bem-aventurança. Qual é esse? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. Tua palavra é